Glórias ao Senhor. Olá, queridos, boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é pastor Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Estamos aqui, trazendo a palavra de Deus no livro de Gálatas 3, 12 em diante, vamos dar continuidade. Pedindo, a você que compartilhe, curta nossas redes sociais e Batista Alfa e Ômega no YouTube, no Facebook e no Instagram. Hoje nós vamos dar continuidade, Também vamos estar aqui clamando pelas famílias. Se Deus permitir, sexta-feira estaremos ao vivo no canal do no nosso Facebook, falando sobre a voz que clama no deserto, nosso programa, que nós estamos trazendo a palavra de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 3, 12 em diante. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, nós estamos aqui sobre o capítulo 3 de Gálatas, onde o tema é fé ao cumprimento da lei. Então nós estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho e mostrando a luta do apóstolo Paulo para que essa igreja ela fosse entronizada na graça de Deus. Uma igreja que vivesse conforme a graça ordena, dentro do mandamento da graça divina, que é o sonho de Deus para todos nós. Deus quer que nós estejamos debaixo da graça de Deus e da sua bondade, e não se vangloriando, ou achando, tanto auto se vangloriando, ou achando que nós sejamos suficientes. Essa suficiência, ela nos afasta de Deus, porque nós temos que ser completamente dependentes do Senhor, Por que o cristão ele agradece ao almoço? Eu sei que você pode falar, mas eu estudei, eu passei num bom concurso público, eu pago o meu almoço, Mas nada, Nada, como Jesus fala para Pilatos, nada seria dado, nada tu tens sido alto se fosse dado. Então, nós cristãos compreendemos que, ainda que nós, por misericórdia, alcançamos, fizemos a nossa parte, nós comemos pela benignidade de Deus, nós almoçamos, nós jantamos, nós dormimos e acordando, Quantas pessoas não acordaram hoje? Quantas? Pessoas boas, pessoas abençoadas, porque o sol nasceu para todos, Morreu tanto pessoas boas, quanto pessoas medianas, quanto pessoas más. É um evento, nós somos muito iguais. A Bíblia vai falando sobre isso, sobre que o dia mau ele passa também sobre a nossa vida, Tanto do ímpio, tanto do cristão. Então nós cremos o quê? Que o Senhor, ele é tudo na nossa vida. E qualquer autossuficiência, quando a pessoa, mas eu sou um homem de Deus, eu sou um pastor, eu sou uma pastora, eu sou um presbítero, eu sou um diácono, isso vai ruminando um pouco, porque o maior credencial é você ser servo do Deus Altíssimo. Você tem que se vangloriar em ser servo de Deus, Em ser serva do Senhor, em servir. O ministério da servidão, ele é pouco almejado, Na verdade, as pessoas procuram muita honraria. A Bíblia vai falar que
os judeus, né, procuravam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amavam os primeiros assentos na sinagoga. E nós não podemos ter esse espírito, né, tão narcisista, tão voltado a condecorações. Nós temos que ter um coração contrito de servidão a Deus, um coração de obediência a Deus, né, em nome de Jesus. Então ele vai falando no versículo 12, né? Eu vou até recuar, vou no versículo 11, que diz: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então nós falamos semana passada sobre a necessidade, né, de servirmos a Deus, de viver pela fé. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas por essa viverá. Ou seja, tinha uma dispensação que você era aquilo que você fazia. E a graça de Deus, não. A graça de Deus, nós somos justificados por Deus. Ninguém se vangloria, né? É muito feio você estar diante de Deus e querer reivindicar. Os dons são dados de Deus. Nós não pregamos bem ou ensinamos bem. Nós somos abençoados com essa dádiva. Eu conheço muitas pessoas que têm uma excelente oratória, faz tribunal do júri, é político, sabe se articular, mas não tem condições de pregar a palavra de Deus. Falta algo, né? Ao pregar a palavra de Deus tem que ter unção, tem que ter preparação, tem que ter vida com Deus, tem que ter dom. E eu conheço pessoas que não detêm, às vezes, muita cultura, mas são exímios pregadores da palavra de Deus, porque nós estamos aqui anunciando a Cristo, né? O que é o Evangelho? Anunciar a Jesus. Não é algo difícil, não é algo que esteja longe de nós. Deus é tão maravilhoso que nos deu esse ministério, né, com uma doce sabor que nós podemos concluir ele. Só que uns são bons, na Bíblia diz que a Deus a um deu como evangelista, outros como os pastores, presbíteros, evangelistas. Cada um vai tendo o seu encaixe na obra de Deus, né? Aqueles irmãos que cantam, né, que louvam a Deus, pessoas que ao abrir, né, a sua boca arrebata corações, né? Músicos, né, preparados, missionários, que são pessoas mais resistentes, né, às pauladas da vida. Enquanto a gente aqui está reclamando que o Facebook censurou aquilo, ou porque alguém veio numa página da igreja e falou, tudo ladrão, isso é mentira. Nós temos agora, não sei se vocês leram, também não vi a fonte, não sei se é verdade, mas que o Talibã iria de casa em casa para executar os cristãos, né? Então a gente vê a diferença de dificuldade dessas vidas, né, que anunciam a Jesus escondidos, como se há reuniões, né, na Europa Oriental que eram feitas dentro de cavernas, né, que eram feitas em lugares assim como submundo, na China, na janela 1040. Ainda há muita dificuldade de permitir que o Evangelho ingresse nesses locais. Mas nós temos que ter a noção que a palavra de Deus ela não passa vazia. E a Bíblia ela vai falar que a palavra há de ser pregada em todos os lugares, assim será. Então, meus irmãos, versículo 13, ele nos resgatou da maldição, fazendo maldição por nós, está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Sobre a sua vida não há mais maldição, sobre a sua vida há bênção, sobre a sua vida há o amor de Deus, há o carinho de Deus, há o delírio, né? O delírio de uma concepção nunca vista pela fé humana. A Bíblia chega a falar que os anjos almejaram, né, fazer isso que eu estou fazendo, pregando, o que você faz no seu trabalho, né, de tão excelente coisa que é anunciar o Evangelho. Então é um privilégio falar de Jesus.
para 10, para 15 pessoas, né? Seja fiel. Às vezes a gente olha os vídeos da igreja, não passa de 20, 15 pessoas vendo, mas é bom que nós façamos o nosso melhor e Deus é que há de multiplicar se for, né, da sua vontade. Outros irmãos já pregam para milhões de pessoas, né, a canais de televisão, a canais de toda a estrutura de internet, né, onde a palavra chega aos 4 cantos do mundo. Então nós temos que estar pregando a palavra de Deus. E Paulo ele chama as pessoas ao livro de Gálatas a essa lucidez. Olha, o evangelho é esse, não se desvie, não invente coisas. O evangelho de Cristo é amar, é dar amor, é santificação, é abstenção das coisas ruins, é que as pessoas vejam Cristo em você e não, sabe, coisas como roupa, modo de comer, modo de vestir. Foge disso, porque isso é uma arapuca, né? E ele aprisiona pessoas, né? É feio quando você vê discriminação de irmãos porque ele não detém, às vezes, uma boa retórica, porque ele não retém uma boa posição social, porque ele não retém algumas coisas, detém, né? Então é muito feio isso. Nós não somos feitos para discriminar ninguém, nós somos feitos para amar, nós somos agentes de Deus para anunciar o Evangelho. Esse Evangelho que nos resgatou de toda maldição, né? Versículo 14, Gálatas 3,14 diz: Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus e para, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito, né? Deus, ele promete a Abraão. E eu já falei aqui, Deus não escolheu Abraão porque ele era judeu. Deus escolheu Abraão porque ele era um homem íntegro, um homem que era obediente, um homem que ousou numa época de tanta dificuldade, um homem que recebeu um chamado dificílimo. Não é fácil você estar ali, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostro, e você sai a esmo, sem nada, saiu quase sem nada, e Deus no caminho, né? Deus várias experiências a Abraão, transformando ele sim, né? Um homem riquíssimo, pai de muitas nações, e daí sim, da descendência de Abraão, que veio se nomear o nome judeu, vindo da descendência de Israel, né? Tudo isso daí. Então Deus, ele escolheu Abraão, Deus não escolheu o judeu, Deus escolheu um homem cheio de fé. Então quando ele diz, esse homem, Abraão, tinham bênçãos para ele, promessas. Abraão, anda na minha presença ser perfeito, abençoarei o que te abençoa, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Mas por algum momento os judeus encapsularam isso e só terá acesso a essa bênção, essa ligação com Deus, aqueles que forem de linhagem judia. E não era isso, porque Paulo vai falando, Abraão foi nomeado pela fé. E a descendência de Abraão é os que creem nele, né? Que creem no Deus de Abraão, que creem em Jesus. Então Paulo vai falar, ele nos resgatou para a bênção de Abraão, chegasse a nós, dos gentios, nós somos os gentios. Para quê? Para pela fé nós recebêssemos as promessas do Espírito. O principal objetivo, né, de Deus em Abraão era estabelecer um povo, e um povo que o obedecesse e que este povo saísse as promessas e a palavra de Deus. Só que este povo não poderia ser fechado única e exclusivamente a sangue, sobre pena de Deus amar um determinado povo e não amar o outro. Cristo é a universalização do amor. O projeto de Deus para Abraão é que ele pregasse a palavra, e tanto era do judeu, que ele pregasse a palavra a todos, para que todos os que aceitassem fossem reencontrados com Deus. Religião vem de religar, e religar o homem a Deus.
Mas houve um erro. Satanás fechou esse povo que detinha a palavra, e esse povo já não pregava, ele tinha discriminação, uma coisa abominável aos olhos de Deus. Como Deus vai permitir que um povo se ache melhor que o outro? E esse povo parou de pregar. Até que ponto que Jesus fala, vocês têm a chave do céu, não deixa ninguém entrar e nem entra o fariseu. Então o propósito dele era sempre a pregação, e a pregação de Cristo, e tudo foi rejeitado. Então Deus, o propósito de Deus é que nós recebêssemos as promessas do Espírito. Então, uma vez que eu recebi as promessas do Espírito através de Jesus, que seria, através da linhagem de Abraão, no sentido que o próprio Cristo nasceria dessa descendência, que o próprio Cristo queria que esse povo não enclausulasse a palavra, mas pregasse a todos, o porquê de eu fechar. Por que a igreja evangélica não é inclusiva, ela é exclusiva? Sobre o pretexto de santificação. Então Deus, ele não é o Deus dos evangélicos, Deus é Deus dos filhos de Deus. Deus é Deus de todos aqueles que obedecem a Cristo e em espírito de verdade. Os evangélicos não podem cometer o mesmo erro dos judeus em se achar superior ao outro, discriminar, magoar, ofender. Nós temos que pregar a palavra de Deus, esquecer de rotulações, quer seja judeu, quer seja evangélico, e ter a Cristo como centro da palavra de Deus. O que Cristo quer do Michel? O que Cristo quer de você, João, Maria, Augusto, José, qualquer nome que eu esteja falando? Que você verdadeiramente creia no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Que você o receba no seu coração. Que você seja batizado nas águas, porque é uma ordenança do Espírito Santo de Deus. Todo aquele que nele crê, for batizado, será salvo. E que você transmita esse Jesus com o qual te alcançou. Então Paulo, ele fala a Gálatas, saia dessa tradição, não volte para esse caminho sem volta. E pregue a graça de Deus, exale o amor de Deus, mostre ao mundo o que é amar, o que é Jesus. Jesus não pode ser esse Jesus tão feio que estão pregando, um Jesus partidarista, um Jesus que agora não gosta de esquerdista, não gosta de comunista, um Jesus que não gosta daquilo. Jesus, ele ama o homem, está oferecendo a palavra de salvação a todos. Essa palavra universal, Jesus ama todo mundo. Então, meu irmão, pregue a palavra a todos e principalmente aos doentes, porque Jesus vai falar aos médicos, não vieram para o são. Não faça discriminação de pessoas, não faça discriminação de denominações. Ame e pregue o evangelho do amor. Que Deus fale melhor o seu coração, Nós falamos hoje de Gálatas 3, 12, 13 e 14, E daremos continuidade semana que vem. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, guarda cada vida que está nos ouvindo. Fala ao nosso coração. Dê-nos, Senhor, paz, misericórdia, para que nós possamos, Senhor, em Cristo, em Deus, em Jesus, anunciar o ano aceitável do Senhor. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.